nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de vir, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, cá estamos para mais um Luz das Nações da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos falar sobre como tomar decisões acertadas. Diariamente, todos nós temos que fazer escolhas, o que vamos vestir, se vamos ou não trabalhar, com quem vamos partilhar a nossa vida, enfim, que caminho seguir. Mas quantas vezes nos sentimos baralhados, sem rumo definido e sem solução para os dilemas? Quantas vezes procuramos uma resposta acertada, mas não sabemos onde encontrá-la? Todas as escolhas têm as suas consequências, então hoje vamos partilhar consigo o caminho para as boas decisões. Para isso está hoje connosco o pastor António Rodolfo. Obrigada por estar connosco. Eu que agradeço. Boa tarde, Sara. Como cristãos, que valores devem pautar as nossas escolhas? Bem, Sara, este tema da tomada de decisões É vasto. É vasto. Não é fácil tomar decisões certas. E alguém disse sabiamente que, de certa forma, nós somos a soma das nossas decisões. Então é importante abordar esse assunto porque ele tem real significado e valor e muitas consequências para a nossa vida. Agora, eu gosto de seguir algumas orientações da experiência que Jesus teve quando ele foi tentado. Ele teve de tomar decisões ali e ele nos dá alguns princípios que podemos adotar para a nossa vida. Primeira coisa que vemos ali naquele episódio foi dele indicar a palavra como valor fundamental para a nossa vida. Então, Palavra, portanto, a Bíblia, Escrituras. Exatamente, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a fonte de orientação para a nossa tomada de decisões. Há princípios valiosos para a nossa vida, todos nós sabemos disso. O segundo aspecto é de não tentar a Deus. Às vezes tomamos decisões com consequências tão grandes que por vezes vão exigir, como se pudéssemos exigir, de Deus a realização de um milagre para consertar as consequências. Então, nunca tentar a Deus na tomada de decisões. E também, finalizando este episódio de Jesus, como valores para termos em conta, é ver se as nossas decisões vão contribuir para honrar ou engrandecer o nome de Deus, vão contribuir para adorá-lo e prestarmos serviço a Ele. Em vários momentos na vida de Jesus, nós vemos o desejo que ele tinha e honrou até ao fim esse desejo de fazer não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Seguindo o mesmo exemplo, por que é tão importante nós procurarmos saber qual é a vontade de Deus e segui-la? Eu penso que nós precisamos realmente acreditar que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E quando acreditamos nisso, nós estaremos melhor preparados para assumir ou viver até as consequências das nossas decisões. Quando obedecemos a Deus, estamos dispostos a pagar o preço dessas decisões, mesmo que elas possam trazer dor, sofrimento, perdas e etc. Mas temos certeza que estamos dentro da vontade de Deus e que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E o próprio Jesus pagou o preço da obediência a Deus e tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Neste caso, ele foi até a cruz, em obediência ao Senhor. E sabemos que depois a história não acabou aí. A mesma coisa acontece connosco. Muitas vezes parece que o caminho para as boas decisões não é o melhor, mas Deus honra sempre quando procuramos fazer algo em obediência a Ele. A Bíblia assim o diz e Deus é fiel na sua palavra. Agora, como é que eu posso e devo procurar saber qual é a vontade de Deus então para a minha vida e tomar essa boa decisão de ser obediente? É óbvio que nós vamos verificar a vontade geral de Deus para todos os seres humanos, como já dissemos, na sua palavra. E também vamos saber um pouco mais da vontade de Deus específica para a nossa vida, à medida em que desenvolvemos um relacionamento de profunda intimidade com Ele, através da oração, através de termos tempo com Ele para ouvi-lo falar ao nosso ser, à nossa alma,
ao nosso coração, à medida em que meditamos também constantemente na sua palavra, à medida em que integramos uma comunidade de crentes, uma igreja local, de onde podemos extrair conselhos sábios, tudo isso nos ajuda então a nos aproximarmos do coração de Deus, estarmos em sintonia com Ele, e isso nos ajuda a errarmos menos nas nossas decisões. E se já tomamos decisões erradas, ainda vamos a tempo de pedir a Deus para nos ajudar a mudar a história? É sempre possível alterar a rota, acertar a rota. Nós erramos muito e Deus é tão gracioso para conosco que Ele nos ajuda a aprendermos com os próprios erros e com as circunstâncias que às vezes nos acometem. Então tudo isso nos ajuda a voltarmos para a rota, para a vontade de Deus. O importante é que Ele caminha conosco. E à medida que Ele caminha conosco, nós vamos descobrindo o caminho e experimentando a sua vontade para a nossa vida em todas as áreas. Muito obrigada, pastor, por ter estado aqui então à conversa connosco. Um prazer. Deus promete que guia no caminho certo todos aqueles que humildemente procuram a sua orientação através da oração, da leitura da Bíblia, dos conselhos sábios. Por isso é que já o sábio rei Salomão escreveu: não confies na tua própria inteligência, mas lembra-te de Deus em tudo o que fizeres e Ele te mostrará o caminho certo. Então, deixe Deus conduzir a sua vida, porque Ele quer sempre o melhor para os seus filhos e com Ele a vida faz sentido. A propósito deste assunto, temos hoje para lhe oferecer o livro Conhecer Deus, através da carta aos Hebreus. Para o receber, contacte-nos para os telefones que estão em rodapé ou visite-nos em aliancaevangelica.pt. Nós voltamos já na próxima terça-feira para mais um Luz das Nações e logo à noite esperamos por si ainda na rádio, na Antena 1, às 22h45. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações.